Existem duas passagens bíblicas que muitos acham que há uma contradição. Mas nós sabemos que a palavra de Deus é inerrante. Nós sabemos que temos que ver o contexto, como aquela passagem foi aplicada. Então tem duas passagens que diz que Deus descansou e tem uma que diz que Deus não pode descansar porque ele não se cansa. Então, como entender que Deus cansou se ele não se cansa? No capítulo 2, versículo 2 e 3 de Gênesis, diz o seguinte: E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou neste dia, e toda a sua obra que tinha feito. Quando nós vamos para Isaías, capítulo 40, versículo 28, diz o seguinte: Não sabe, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. É que nós vamos ver o seguinte, que o fato é que Deus, ele fez toda a sua criação em 6 dias. E no 7º dia, Deus para contemplar sua criação. No versículo de Gênesis, no capítulo 2, versículo 3, diz: E abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra, como o Criador fizera. Nós temos aqui que entender uma coisa interessante, que quando Deus cria todo o universo, tudo que existe no 6º dia, e ele contempla a sua obra, ali ele não cansou. Ele está contemplando. Mas ali nós vamos entender que Deus, ele já se preocupou conosco em todos os momentos da sua vida. Você já imaginou se nós, seres humanos, não tivéssemos um dia para descanso? Como é que seria nós trabalharmos continuamente? Ou seja, o nosso tempo de vida seria diminuído. Porque nós trabalhamos e nós, seres humanos, nos cansamos. Nós precisamos de um dia de folga na semana, um dia para ter uma comunhão com Deus, pode ser a segunda, o sábado ou o domingo. Muitos, pelo seu trabalho, descansam no domingo, outros no sábado, outros na segunda, para repor suas energias, para ter força para o trabalho. Também tem um tempo para se dedicar à obra do Senhor. Esse é o que está, na realidade, falando aqui. Ou seja, é um padrão de santidade, né, que Deus traz para nós. Mas o fato é que Deus ele parou de criar porque a sua obra estava completa, perfeita. Então não houve exaustão nenhuma. Deus apenas contemplou sua obra. E agora ele dá o exemplo para nós, né, do descanso divino estabelecido para a nossa santidade e renovação, para todos nós que precisamos de repouso. Então, assim, podemos dizer que foi um momento ali que Deus, né, se deleitou para apreciar a sua criação. Um ato de contentamento daquilo que ele havia feito, da obra perfeita que ele fez. Tudo Deus é perfeito. E ali, como diz Isaías, ele não se cansa. Então, como entender que Deus se cansou se ele não descansou, se ele não cansa? Não há contradição nenhuma. Apenas Deus parou para contemplar a sua criação e ele não se cansa. Agora, ele para naquele momento e ele se preocupa com cada um de nós. Porque nós, sim, humanos, precisamos de descanso. E também um tempo para dedicação à nossa santificação. Ou seja, ao abençoar e santificar, ali como está em Gênesis 2 e 2, 3,
Ele dá um dia especial para nós humanos descansarmos. Mas ali ele está preocupado com a raça humana que ele criou. Porque ele tinha consciência pela sua onisciência que se todos nós, seres humanos, não tivéssemos um dia para descanso, a nossa vida na Terra seria reduzida, porque ninguém aguentaria trabalhar sem ter descanso. Então, olha as maravilhas do nosso Deus. Esse nosso Deus é poderoso, ele sabe tudo pela sua onisciência, ele sabe que nós tínhamos necessidade de um dia para descansar, para recarregar as nossas energias e ter uma sequência de trabalho. É isso que Deus fez aqui. É isso que ele quer nos mostrar, essa sua infinita bondade para com todos nós. Que Deus nos abençoe.